Satisfação de receber a Carmen Lúcia, que vem de Blumenau. Ela que faz parte do Centro Espírita Fé, Cristo e Caridade. E ela vem falar conosco, nos trazer o assunto A Mulher Mãe. Que a espiritualidade amiga te envolva. Tenha uma boa palestra. Muito boa noite. Conta a lenda que quando Deus criava o ser humano, alguém chegou para ele e perguntou: por que tanto enlevo e tanto cuidado com essa criatura? Ela é especial? E Deus respondeu: sim, ela será mãe. É uma lenda. E para que ela seja mãe, ela precisa de muitas qualidades, muitas características especiais. Precisa ter olhos que tudo veja. Precisa ter mãos hábeis, que sejam capazes de acariciar e de cuidar. Deve ser uma enfermeira. Deve ser também uma pessoa que saiba convencer, esclarecer, orientar. Deve ter lábios que ensinem a cantar, que saibam beijar e que saibam falar da criação, que saibam falar, na verdade, de Deus e de todo o seu amor e de toda a sua misericórdia. A mãe, a palavra mãe é, segundo estatísticas americanas, o nome mais pronunciado na face da terra. Mãe. Não é nem a palavra amor, apesar de que quando a mãe funciona bem, já pode ser meio sinônimo, né? Mãe e amor. E estou meio deslocada aqui. Vou fazer assim. É que eu devia ter feito. Muito bem. Ah, o som, né? A família, melhorou? É a mais antiga e estável instituição da história. Não é em vão que o centro vai agora promover atividades estreitamente relacionadas à família. E a família agrupou-se realmente por uma necessidade de segurança, onde uma criatura amparava a outra criatura. Porque como seres humanos, nós estamos diretamente relacionados ao outro. E a aprendizagem se dá também por contato. Precisamos realmente de todo esse amparo das criaturas que nos rodeiam. Interessante seria que pudéssemos trabalhar a família em todas as épocas. Como isso não é possível, vamos relacionar apenas rapidamente pontos pontuais, né, que realmente nos interessam para a nossa palestra. Com relação à família primitiva, aquela que vivia nas cavernas, a antropologia nos ensina bastante a respeito dessa convivência entre as pessoas que acumulavam-se, agregavam-se nesses locais naturais que, ao redor do fogo, quando descoberto, ficava em conjunto, protegendo-se tanto das intempéries humanas, das intempéries da natureza, quanto aos próprios animais que invadiam e poderiam trazer-lhes problemas. E nesta família primitiva, a mulher, como fêmea, porque lá se tratava macho, fêmea e cria, né? Cuidava justamente da prole,
da cria, já na mais primitiva sociedade humana. Claro, naturalmente, pelas próprias condições da natureza. Ela gestava e, ao nascer, o bebê é totalmente dependente dela, até para a alimentação que lhe saía do seio. Na Idade Antiga, até a Idade Média, a mulher, que era extremamente submissa, dependente do homem, tinha a finalidade de gerar os filhos e ainda ali cuidar absolutamente da prole. Quando a mulher saía do domínio paterno, entrava no domínio do marido. E tinha que cuidar da prole como condição indispensável por ser ela aquela que gerou, segundo o entendimento, e a ela cabia a responsabilidade de desenvolver, de educar e de, enfim, dar todas as condições que aquela criança e aqueles filhos necessitassem pela vida fora. Na Idade Moderna e na Idade Contemporânea, devagar foi se modificando a ideia. E trouxe a literatura e todos aqueles poetas, escritores, aquela ideia da mulher como a rainha do lar, como centro do processo educativo. E ligaram, condicionaram a vida da mulher apenas nas quatro paredes, né? Cuidando da prole com a mesma responsabilidade de sempre. Com o desenvolver da própria evolução da humanidade, naturalmente, tudo foi se modificando até os dias de hoje, onde não tiramos e não se tira a responsabilidade feminina, mas também já se começa a dividir com o pai das crianças. O ser humano é um animal psico, sociocultural e espiritual. É um ser que não só precisa desenvolver-se fisicamente, mas todo o aspecto emocional, psicológico, intelectual, social. E como ser espiritual, nasce realmente com responsabilidades próprias e características da função materna. Não pode prescindir da convivência familiar. O ser humano precisa da vida em família. E a lei é natural, faz parte da imutável lei divina e não é casual. Ela, na verdade, é causal. Porque o ser precisa se proteger e se preparar com segurança para ter a própria independência. Como ser criado por Deus, que tem a finalidade de atingir a perfeição e de chegar à sua felicidade, que é uma construção pessoal, ele precisa de todas as bases que lhe deem uma estrutura, como disse Jesus, numa casa estruturada sobre a rocha e não sobre a areia. E por isso ele precisa deste contato familiar, desse aconchego, desse ninho, desse encontro amoroso da própria família. E o lar é o espaço de convivência mais apropriado. Ele é o espaço de convivência sócio pelo desenvolvimento do indivíduo na sociedade, mas, acima de tudo, educativo. É um campo, diz a doutrina espírita, de provas e conciliações espirituais, onde os compromissos afetivos e os compromissos naturais do desenvolvimento do ser se dão ainda no próprio mundo espiritual, que, ao planejar o processo reencarnatório, faz em cima da vivência que o espírito tem no currículo dele. E aquilo que é de principal, que é de essencial no desenvolvimento da sua vida no processo encarnatório,
naturalmente é previsto num planejamento, que naturalmente também pode ser modificado pela questão do livre-arbítrio que cada um de nós tem, mas que há uma linha determinante das partes essenciais. E aqui implícitas estão as questões afetivas e os grandes desafetos que acontecem neste planejamento para que o ser possa realmente atingir aos objetivos determinados pela lei natural de atender o amor. Quando temos desafetos, quando temos problemas com o outro, nós estamos fora do caminho estabelecido naturalmente do amor, dos princípios, dos valores que determinam, operacionalizando o ato de amar. E precisamos desse encontro de todas as criaturas neste núcleo familiar, neste lar como campo educativo, para que a gente desde pequenininho aprenda essas coisas sutis, esses valores imprescindíveis ao conhecimento e à vivência na vida. O lar é o primeiro núcleo de socialização da criança, onde ela aure. É interessante isso. As experiências dos ancestrais, o que faz aquela ligação da criança com o seu passado, através dos avós, através da família, mas que faz parte dessa linha, desse ciclo de ligação dele ou dela, da criança, espírito que vem vindo, ao que ela está adquirindo agora e o que ela levará para o futuro. Então, essas experiências ancestrais que vão sendo trazidas, o respeito pelos direitos dos outros, por aquilo que os outros apresentam e são, o desenvolvimento da afetividade é um ponto essencial, porque trabalha os sentimentos e trabalha as emoções de cada um de nós, ponto que não podemos jamais esquecer no nosso processo educativo. E é no lar que a criança adquire os primeiros hábitos, esses pontos que são solidificados pelo condicionamento normal e natural, diário, cotidiano da criança com a sua família. Depois das primeiras aulas, a escola, os amiguinhos, são aqueles momentos que a criança vai fixando, mesmo sem uma absoluta consciência dela própria, mas que pelo condicionamento e pela continuidade da aplicação dos valores que estão sendo trazidos principalmente pelos pais e por aqueles que têm a responsabilidade da educação, ela vai guardando, fixando, colocando nela, e no momento apropriado, no decorrer da sua vida, aqueles princípios condicionados nela vão aparecendo e ela vai então vivenciando na prática. Naturalmente, existem hábitos positivos e existem hábitos negativos. Claro que nós estamos aqui falando, porque nos interessa, em termos de educação, que os hábitos sejam positivos. Porque quando não são positivos, eles não são educativos. Fala-se aqui dos valores éticos e morais que serão trabalhados pelos pais junto à criança e a criança mesmo se autotrabalhando nesses processos. Essas frases são de Joana de Ângeles, exatamente do livro Constelação Familiar. A gestação é o sublime intercâmbio. Existe até um livro do Dr. Ricardo de Bernardi que trata deste assunto exclusivamente. É aquela fase em que a criança está retornando ao mundo físico e depende da sua mãe. Porque é através do processo gestatório que a mãe transmite à criança tudo o que ele precisa na sua formação inicial.
está no mundo aquático, como se diz, porque ela está envolvida na bolsa e totalmente nadando no líquido amniótico, que vai lhe dando a condição de trazer as experiências possíveis nesta fase da sua evolução. Nas experiências físicas, ela se nutre. A mãe a sustenta com a sua própria condição física. As sensações corporais, ela vai sentindo naturalmente à medida que o processo vai vai aumentando, vai se corporificando. E é através da própria convivência com a mãe que ela tem os primeiros sintomas naturais da sociedade. Quando ela ouve o mundo através dos sons que ela interage com a mãe. Ela tem um ambiente próprio em que ela está participando ativamente de tudo o que está se processando na vida, principalmente da mãe, e de toda a vida da família, porque a mãe vai refletir aquilo que ela está vivendo emocionalmente, intelectualmente, socialmente, espiritualmente, como gestante. Por isso é interessante nunca esquecer que a gestante precisa de um ambiente amoroso, calmo, harmônico, tranquilo, porque ela tem com ela um ser, e agora mais modernamente até vem mais que um, vem dois, vem três, e ela precisa oferecer àquelas crianças uma condição de equilíbrio, que ela vai passando desde a alimentação dela, quando ela ingere o alimento, que vai ser processado no seu organismo e passará naturalmente àquela criança, que se tornará mais agitada, menos agitada, que se tornará mais dócil ou menos dócil, conforme a própria situação mental da mãe. O convívio com o pai, que passa a conversar com a criança, que passa a mão na barriga da mulher, que conversa dizendo palavras amorosas, carinhosas, e a gente diz, meu Deus, tem gente que diz, isso é coisa de louco, isso coisa não existe. Existe sim. O toque, o magnetismo, a vibração da voz, tudo isso a criança recebe. Até porque sabemos nós espíritas que a criança é o espírito reencarnando e que esse espírito já tem uma vivência, que apesar de estar num processo de esquecimento, as vibrações são captadas com muita facilidade. E quando a vivência é positiva, essas vibrações passam a demonstrar equilíbrio, harmonia, e a criança então gesta melhor. O contrário causa exatamente um efeito negativo, trazendo muitas vezes problemas sérios, não só para o bebê, que ao nascer poderá processar uma série de problemáticas de ordem mental, afetiva, emocional, quanto para a própria mãe, que está vivendo situação não muito positiva. Então, esses cuidados, tanto na área física como social e quanto mental, onde a memória celular acontece. Por quê? Porque o espírito de uma encarnação anterior para uma encarnação posterior, agora renascendo, traz impresso nele as impressões adquiridas no passado e que vêm através do corpo físico se processando perispiritualmente, né? Se processando para não só a formação do corpo, quanto também de todo o planejamento que vai gradativamente se desenvolvendo e que a criança traz com ele. Não vem depois, ele traz junto no processo de nascimento. Diz aqui que o subconsciente é igual à câmara secreta, onde essas experiências se arquivam, diálogos e imagens construtivas ou destrutivas se condicionam. O que até agora nós colocamos aqui. Mas o aspecto espiritual
é que é importante na questão do intercâmbio, né? Diz André Luiz no livro Entre a Terra e o Céu: as mentes de um e de outro como que se justapõem, mantendo-se em permanente comunhão até que a natureza complete o serviço que lhe cabe no tempo. Então essa comunhão, essa ligação se estabelece e vai continuar não só no processo gestacional, mas continua depois do nascimento do bebê. Allan Kardec, na questão 382 do Livro dos Espíritos, pergunta: qual a utilidade de passar pelo estado de infância o espírito ao reencarnar? E a resposta é linda. A infância não é só útil, necessária e indispensável, mas também consequência natural das leis que Deus estabeleceu e que regem o universo. O período infantil é o mais sério e o mais propício à assimilação dos princípios educativos. Até aproximadamente a idade dos 7 anos, a criança que está se reintegrando ao mundo corporal é muito acessível a todas as orientações. Por isso, ele é um campo propício à assimilação das orientações que são dadas. E ainda diz o codificador: o aspecto da inocência e a débil fraqueza exigem afeição e cuidados dos pais e educadores. Diz lá no Livro dos Espíritos que Deus, na sua sapiência, ofereceu ao casal um bebezinho frágil, pequenininho, que merece toda a dedicação pelo encanto que ele é. Não há naquele momento, quando a criança nasce e está se desenvolvendo, uma recordação nem da criança e nem dos pais do que já foi esse espírito no passado. E qual a relação que ele tem com os pais? Sabe-se naquele momento que ele é débil, frágil, e que dos seres animais é o mais dependente. É aquele que mais tempo leva para poder se libertar, se tornar mais independente. Tudo ele precisa de auxílio, de ajuda. E aí alguém perguntou: mas como? Se é um ser inteligente, é o mais inteligente, por que é assim? Porque a estrutura organizacional, tanto física quanto mental, e tudo que se refere à formação, à composição do corpo físico e na ligação do espírito com esse corpo, é perfeito. É uma máquina, é de uma sutilidade, de uma ligação que hoje, ainda hoje, a medicina, com todos os instrumentos tecnológicos, busca explicar tanta perfeição que existe no nosso corpo. Nessa ligação do cérebro, esse lado emocional que não se pega, mas que vige, que se sente, o lado da sensibilidade, as razões, os aspectos filosóficos, os aspectos religiosos que são trazidos pela criatura e que devagarinho vão desabrochando à medida que os seus aparelhos fisiológicos vão permitindo a manifestação maior. À medida que o corpinho físico vai crescendo, os pais têm a condição de acompanhar esse desenvolvimento quando o espírito, utilizando-se dos seus órgãos físicos, vai podendo manifestar a sua inteligência, as suas emoções, e vai então conectando-se mais intensamente com o mundo em que vive. E isso acontece no lar, no lugar propício, correto, que a própria lei da natureza estabeleceu nessa união, nessa necessidade da família
na criação, nessa ligação, esse contato direto dos filhos, dos irmãos, dos pais, dos ancestrais, daqueles que estão chegando, etc. Então, esse cuidado, essa fragilidade é intencional para que desperte em qualquer um ser essa vontade de cuidar, de proteger e de garantir o afeto. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, item 4, nós lemos o seguinte: a criança necessita de cuidados delicados que só a ternura materna lhe pode dispensar. E essa ternura, naturalmente, diante da fragilidade e da ingenuidade da criança. Para a mãe, seu filho é sempre um anjo, e é necessário que assim seja para lhe cativar a solicitude. O instinto materno está lá em A Gênese. O mais nobre de todos fica realçado e enobrecido. Por intermédio da mãe, o próprio Deus vela pelas suas criaturas que nascem. Quer dizer, Deus nos dá todas as condições, como espíritos, para que possamos desenvolver. E nos dá aquele anjo de guarda, que fica ali, porque a mãe é um verdadeiro anjo da guarda, ou de guarda daquela criança. O choro, reação natural da criança, estimula o interesse dos genitores e provoca os cuidados necessários. E todos sabemos que a criança chora porque é a linguagem dela, é o modo que ela tem para se manifestar. E ela, em princípio, chora quando tem fome, necessidade fisiológica, quando ela está suja, quando a fraldinha está cheia, precisa do banho, precisa do repouso, ou quando ela sente dor. O resto, quando nós não sabemos lidar com a criança, é que nós vamos enchendo de mimos, que depois, naturalmente, vai ser bem difícil tirar as birras e as manhas. Mas, em princípio, são 3 os motivos básicos que levam a criança a fazer sua manhãzinha. A maternidade gera vínculo natural e forte entre a mãe e o filho, que nós chamamos também não só de uma simbiose física no processo gestacional, quanto uma simbiose emocional e mental, que ultrapassa todas as ligações afetivas ou biológicas da espécie humana. Realmente, o fato da mãe amamentar, que é muito importante, ela alimenta não somente fisicamente a criança, mas ela alimenta psicologicamente, alimenta emocionalmente. Porque a criança, ao sugar, ao tocar, ao ficar perto do cheiro da mãe, do batimento cardíaco da mãe, ela está se alimentando numa continuidade da vida intrauterina. Gustav Jung, o grande psicólogo que foi, inclusive, discípulo de Freud, ele diz assim: a mãe exerce efeito psíquico alimentador. E ele teve um grande estudo nessa área, ele foi excelente no trabalho que ele fez como psiquiatra e como psicoterapeuta, e chegou a essa conclusão, que a mãe exerce esse efeito alimentador, e esse alimentador em todos os sentidos. Quando falta esse efeito alimentador materno junto à criança, podem, meus irmãos, acreditar que surgirão problemas para essa criança e certamente problemas com a mãe ou com os pais em relação ao que deixaram ou que podiam fazer e não foi feito. Esse aspecto do toque, do carinho, é essencial para a criança. Quando a mãe toca, quando eu falei há pouco, o pai toca, os irmãozinhos, passar a mão no rosto, pegar a mãozinha, deixar encostar a cabeça, isso faz parte, é o denguinho que se diz, mas é o dengo
que demonstra o carinho, para que a criança vá se alimentando desse aconchego e que ela se sinta segura como ser nascente. Gradativamente, a criança vai se tornando capaz de representar seu próprio mundo interno e o mundo das relações interpessoais, porque ela agora está entrando em contato com as criaturas. Sentimento de segurança, ela precisa regular as suas emoções em todos os momentos. A capacidade de pensar, que também depende da capacidade de se alimentar, de ter o estímulo, de ter todo um atendimento para que ela possa se desenvolver bem. A questão da aprendizagem, que depende de tudo isso, para que o comportamento futuro se desenvolva adequadamente. Na questão 582, Allan Kardec fala o seguinte: a debilidade e a plasticidade dos primeiros anos torna a criança flexível ao processo educativo. Portanto, nós sentimos a grande responsabilidade de educar adequadamente a criança, para que ela seja um futuro cidadão com todos os valores educativos ideais. A neuroplasticidade, que hoje se estuda, inclusive na área da medicina, na psicologia, diz na neurociência que o cérebro muda de forma segundo as áreas que são mais utilizadas, ou seja, segundo a atividade mental. Então, conforme os estímulos que nós vamos dando à criança, mais ela vai formando a sua capacidade. E pela essa plasticidade que Allan Kardec já em 1857 falava no Livro dos Espíritos, a debilidade e a plasticidade, e hoje a neurociência vai explicar a neuroplasticidade, nós começamos a compreender como funciona esse desenvolvimento do bebê. E a linguagem afetiva com a criança também é fundamental. A mãe também é o primeiro elemento que está em contato direto com ela, né? Deriva dos vínculos estabelecidos nos primeiros tempos da vida familiar e impregna os relacionamentos da mãe com o bebê. E quando ela vai lá e mexe na bochecha, e faz sinal com a boca, e brinca com os olhos, e pega as mãozinhas, canta para o bebê, conversa, isso é uma linguagem afetiva que vai estimulando a criança em todo o seu desenvolvimento. A criança estabelece internamente um código de linguagem do afeto, e que esse código vai sendo montado amorosamente, né? E os pais que sentem esse processo e mostram o que sentem por ela são elementos chaves, indispensáveis nesse código de linguagem que se forma para a criança. Então, quando um pai olha para um filho e diz: "O seu burro, eu não disse que não era assim para você agir", e fala agressivamente, a criança sente desde a vibração da voz que foi colocada, imprime nela, estabelece um código. E muitas crianças, gente que trabalhou com alunos, com crianças, com jovens, sabe que muitas crianças apresentam esse código no momento da atividade. Se a professora fala mais ríspido, a criança, às vezes pequenininha, começa a chorar. E você não entende, você é um mole. Mas ela traz impresso a problemática de vivências. E nós sabemos, infelizmente, o tanto que a violência hoje, inclusive e muito no Brasil, acontece contra a criança. E esses códigos vão se manifestando. E ela vai reprimindo a sua forma de ser. O contrário é que é o ideal, que ela tenha. Então, errou, quer dizer, meu filho, é assim, é assado, mostra de novo. Aí exige dos pais os valores da tolerância, da paciência, da compreensão, da delicadeza, para poder trabalhar a criança. É difícil? É. Trabalhamos, temos uma vida intensa, chega-se cansado e tem, mas
No momento em que colocamos os filhos no mundo, nós temos a responsabilidade para educá-los. E aí, a gente vê aqui, diante das quedas e desequilíbrios, muito apoio, incentivo, treino e persistência vai garantir seus passos na vida. Quando ela está começando a aprender a andar, não é só fisicamente que ela tem que se firmar para que ela possa ficar ereta e sair andando. Mas esse cair e levantar que ela vai tendo neste processo de aprendizagem para andar, também reflete-se no cair e levantar da vida. Porque conforme ela for atendida aqui, ela reproduzirá lá, nas diversas situações que ela vai passar. E normalmente, a primeira pessoa que está orientando é a mãe. Ampliadas suas condições, a criança é estimulada a aprender a caminhar. Junto com a criança, a mãe está dando os primeiros passos. E é comum, quando o pai pega a criança ali, a mãe fica aqui, geralmente do pai para a mãe, e a criança, venha, mãe, venha, venha. E a criança fica com as perninhas mole para lá e para cá, naquela situação que todos conhecemos, não é? E de repente ela vai. Às vezes ela consegue chegar à tua mãe. A mãe normalmente chega até perto dela. E neste processo é que vai se dando assim. Parece uma coisa boba, mas não é. É o fundamental para o desenvolvimento do bebê. Paulo Freire, um grande educador brasileiro, né, pedagogo e filósofo, diz: ninguém caminha sem aprender a caminhar. Sem aprender a fazer o caminho caminhando. Refazendo e retocando o sonho pelo qual se pôs a caminhar. Esse grande educador mostra aqui todos os aspectos que nós estamos conversando. Ele tem que aprender a caminhar, que a plasticidade neurológica vai lhe permitindo, e que neste processo ela vai fazendo não só o físico, mas também o intelectual. Ela vai condicionando, porque ela diz assim, no começo assim, dá um passinho, dá outro passinho, ela vai dentro da condição dela pensando. Depois ela automatiza o passo. Ninguém de nós caminha e diz, esquerdo, o direito, agora o esquerdo, agora o direito. É automático. Nós já temos essa condição, já montamos em nós. Mas esta fase aqui, ela é de garantia atual e a garantia futura para esse bebê. Crianças que crescem num ambiente de acolhimento e segurança emocional têm maior senso de integração social. E também são mais capazes de regular o próprio comportamento para manter a saúde do corpo e da mente. E para isso ela precisa de afeto para desenvolver o seu comportamento adequadamente. O amor materno não constitui um sentimento inerente à psicologia. Meus irmãos, isso aqui é importante. O amor materno não constitui um sentimento inerente à psicologia feminina. Não é um determinismo biológico, como muita gente pensa. Todo mundo acha que mulher tem que ser mãe, ou por ser mulher, ela tem todos os sentimentos maternos. E isso é comprovado que não é bem assim. Nós temos muitas mulheres que matam o filho dentro do corpo, que matam o filho depois que nasce, que abandonam o filho. Se fosse inerente, ela não faria isso. Não é um amor incondicional, o amor materno. Achei interessante questões que eu li a respeito disso, onde se dizia assim, todo mundo diz que o amor materno é incondicional. É incondicional, sim, para o filho dela. Não é incondicional, como o de Maria de Nazaré, por exemplo. Ele se condiciona às situações. E isso nós temos que aprender devagar a modificar. O amor materno é uma experiência e uma virtude que temos que desenvolver. E vamos desenvolvendo à medida que progredimos. Quanto mais o espírito progride, desenvolve, absorve esses valores, maior é a condição de ele vivenciar.
junto aos seres. E daí não somente os seus filhos, mas qualquer criança, qualquer pessoa que precise desse amparo, ela será capaz de dar. Por isso, é uma experiência e é uma virtude que tem que ser conquistada também, né? Porque nós temos muitos pais mais amorosos do que a própria mulher, do que a própria mãe. Nós temos muitos pais que fazem o trabalho materno mais dignamente do que a mulher faria. Eu quero, meus irmãos, dizer que eu não estou aqui querendo desfazer do pai, de forma nenhuma. Hoje o tema é a mãe. Então, por isso, estamos trabalhando com a mãe. E isso que nós estamos dizendo é realmente assim que acontece. O amor é lei divina, é alvo, é princípio e fim de tudo, né? O amor que a mãe consagra aos filhos é o maior amor que um ser pode voltar a outro, diz o Livro dos Espíritos. Mas ela coloca bem claro que a mãe consagra aos filhos, tá? É o maior. E é assim que começa, é do lar, do outro lar, do outro lar, que vai se expandindo essa possibilidade de amor da criatura. E assim, das individualidades vamos formando a sociedade, dos lares bem construídos, nós chegaremos a uma sociedade bem construída, quando esses lares funcionam de forma amorosa. E a maternidade é a grande força da mulher. Deus, tendo dado à mulher menor força física, deu-lhe ao mesmo tempo maior sensibilidade. E é em relação com a delicadeza das funções maternas e com a fraqueza dos seres confiados aos seus cuidados. É uma função muito própria e muito específica da mulher. As funções a que a mulher é destinada pela natureza terão importância tão grande quanto as deferidas ao homem? Essa resposta é interessante, que está lá no Livro dos Espíritos. Sim, maior até. É ela quem lhe dá as primeiras noções de vida. Enaltece aqui o grande trabalho e a função da mulher como mãe. E Victor Hugo, o grande escritor francês, tem uma frase que se tornou muito conhecida: mão que embala o berço é a mão que embala o mundo. A mãe é sempre a primeira educadora, pelo menos deveria ser, né? A paternidade, aqui colocando paternidade tanto masculina quanto feminina, é missão, é dever, responsabilidade, é influência. Olha o desenhozinho, a figura, a imagem, né? É sempre o modelo. Os filhos começam, à medida que vão crescendo, se basear nos pais, no modelo que lhes é oferecido. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que esses o dirijam pela senda do bem e lhes facilite a tarefa. Portanto, é necessário que haja alguém auxiliando a criança quando ela nasce. Durante a infância, o espírito é mais acessível às impressões que recebe, como já vimos antes, capazes de auxiliar o adiantamento para que devem contribuir os incumbidos de educá-los. Aqui, diretamente chamando a atenção dos pais para o processo de educação. E não só dos pais, mas todos os que forem incumbidos de educá-lo. Sejam aí avós, se tiverem essa responsabilidade, sejam babás, sejam os professores das creches. Aqueles que forem incumbidos de educá-los terão realmente a responsabilidade de trazer a criança. Eu aqui coloquei, o lar é campo ideal para o semear. É aqui que as sementes serão plantadas para desabrocharem depois. A delicadeza da idade infantil torna as crianças brandas e acessíveis aos conselhos e à experiência. E aqui é muito importante frisar que as experiências nossas, que vão ser passadas aos nossos filhos, aos nossos netos, devem, de preferência, serem filtradas
e serem passadas as experiências positivas. As experiências negativas apenas no sentido de mostrar que há possibilidade de se aprender em todas as situações. Que aquele processamento natural do ensaio e erro, do cair e levantar, nós vamos aprendendo a superar as dificuldades. Mas para isso, precisamos ter a clareza de raciocínio, a lucidez para entender que na vida cheia de percalços, de dificuldades, nós vamos aprendendo com essas dificuldades a vencer as situações, a tirar as pedras do caminho, como se diz. Mas tirar as pedras trabalhando a pedra, e não tirando a pedra para jogar numa outra pessoa, né? Fazendo um trabalho mesmo educativo. Nessa fase é que se lhes pode transformar os caracteres e reprimir os maus pendores. Por isso se diz que educação é tirar de dentro o que a pessoa tem de bom, trabalhar com o que ela tem de positivo, e quando ela vai demonstrando as agressividades, as suas dificuldades, que ela vem trazendo como espírito, e que à medida que ela vai crescendo, ela vai pondo para fora, é ali que o processo educativo tem que funcionar. Então, quando a criança pega um brinquedo, a outra criança vem e arranca da mão e é agressivo, é que os pais têm que interferir, mostrar que pode se dividir, agora você brinca um pouquinho, depois o outro brinca outro pouquinho. Trabalhar, porque é ali que ele vai aprender. Porque se tirar sempre de um para dar para o outro, não vai funcionar. Você vai criar problemas sérios. Então, tudo isso, os maus pendores, esses caracteres, esses conselhos, têm que ser passados gradativamente para a criança. E na relação familiar, existem muitos desafios, muitos mesmo. Primeiro, é a conscientização. Ele não é um processo de obrigação. Ele tem que ser um processo de conscientização. Portanto, os pais têm que entender que eles têm a responsabilidade. Não fazer aquela coisa assim, agora pus esse filho do mundo, agora eu vou ter que dar conta dele. Sim, é verdade, pois o filho do mundo tem que dar conta dele. Mas não de uma forma agressiva, revoltada, sem aceitação. Porque senão não vai conseguir educar. E vai criar um problema muito sério para os filhos. E a questão do amor, que é um exercício. É uma coisa de todo dia, de convivência. Muita convivência. Isso no casamento, entre irmãos, em todas as situações. Há necessidade do exercício. E para isso precisa disponibilizar tempo também. Para um diálogo, para trazer a confiança para o outro, para que se possa compreender, ouvir, compreender, explicar, orientar, fazer propostas, né? Precisa trabalhar o respeito, tudo, enfim, é uma questão de convivência e de exercício na prática, no dia a dia. É importante expressar o amor de forma explícita, né? Carinho, atenção. Gente, existem pais que não abraçam filhos, que não são capazes de beijar um filho, principalmente na cultura masculina. Parece assim que é uma coisa feia o pai chegar e dar um abraço apertado no filho, dar um beijo no filho. Faz mais com a menina, mas com o menino não. E o menino certamente sente falta. Se ele não sente falta, e hoje diz eu não sinto falta, não precisava, sou homem, é porque ele cria, como se diz, aquela casca grossa. Se protege. Porque senão começa a falar mal, começa a rir, começa a dizer coisas que não... Mas há necessidade de expressar o carinho, de elogiar um ato da criança com critério. Não é para deixar bobo, vaidoso. Não é para denegrir a imagem de um para realçar a imagem do outro, mas com critério, no momento certo. A mensagem surpresa, eu escrevi para não me esquecer de falar, às vezes é muito importante. O pai manda uma mensagem para o filho, faz uma proposta, vamos jantar hoje, vamos conversar. Estou falando do filho já adulto, grande,
Porque às vezes são amorosos quando são pequenininhos. E depois acham que os filhos crescem, que não precisam mais deles. E é aí que nós jogamos os nossos filhos para a droga, para a violência. Porque quando nós não oferecemos dentro de casa aquilo que eles precisam, lá fora sempre tem um engraçadinho que oferece. E aí os filhos saem. Por quê? Porque daí não tem a estrutura, o controle da educação não foi exatamente, adequadamente proporcionado. Programar diversões em conjunto, coisa boa, um piquenique de família no domingo, vai ali embaixo de uma árvore. Se não tiver um campo, uma chácara, faz no parque, mas vai junto, leva, a criança come pipoca, brinca, os pais juntos, riem. Isso é uma forma de interagir e de fazer com que as crianças tenham confiança nos pais, na sua segurança imediata. Orar em conjunto, para que a família esteja conectada com as equipes superiores, estejam conectadas com os amigos espirituais do lar, dos seus anjos de guarda, em conjunto. Por isso o evangelho no lar é sempre tão orientado, né? E compartilhar as atividades domésticas, trabalhar em equipe, que os pais ensinem os filhos a trabalharem juntos e não façam da sua mãe uma empregada, que muita gente faz. A mãe é empregada do marido, dos filhos, ela fica lá trabalhando sozinha e não vê que o filho pode vir arrumar a mesa, o outro pode descascar batata, o outro pode fazer isso, distribuir a tarefa conjunta. E assim vão trabalhando neste processo cotidiano do amor nessa relação. Cuidados indispensáveis para observar, não é? A fase dos porquês. Não corra com a criança quando ela vem fazer as perguntas, que para nós parece tão boba, mas para ele é tão lógica. Por que a chuva cai para baixo? Por que o gelo é frio? Né? Por que o papai não atendeu o telefone se o papai estava em casa e disse que não estava? São porquês, e aí os pais, como não estão corretos, são agressivos, correm com a criança. E a criança passa a não perguntar mais para ele nada. Aí chega na fase de adolescência, quando ela começa com o seu borbulhar de hormônios e o corpo começa a funcionar e ela tem muitas dúvidas e tudo mais, ela vai perguntar para a professora, vai perguntar para o amiguinho lá que é um pouquinho mais velho que ele, e assim vai indo até chegar a situações graves na vida das crianças, né? A questão dos limites. Não pense que o que nós estamos dizendo aqui é para fazer tudo o que a criança quer, não é isso, né? Limites é uma palestra só para ela, precisaríamos desenvolver, né? Castigos e prêmios, cuidado com isso. Muitos pais acham que tudo que consegue com a criança tem que dar um prêmio, tem que estar pagando para o filho para fazer as coisas. Não é ideal. Isso faz parte do trabalho de equipe e também não precisa castigar por tudo, né? Senta com ele, dialoga com ele, mostra qual o processo melhor. Mudanças bruscas das situações, tem que ter cuidado também, porque às vezes existem pais bipolares. Pais que eu digo aqui, pai e mãe, né? Bipolares, irmãos. Assim como estão rindo e brincando com a criança, e riscando e fazendo bonito, a criança comete... Para com isso, sai daqui, não quero mais te ver, porque eu te ensinei até agora, você não prestou atenção. E a criança sai com o rabinho entre as pernas, como se diz, e se esconde lá no quarto e fica apavorado, porque o papai gritou com ele e até agora estava tão querido. E ele não entende por que essa mudança tão radical no momento que está trabalhando. Mudanças que não têm uma sequência de comportamento e que levam a criança a situações assim inusitadas. E ela fica perdida, é como se ela saísse do chão, com a terra saísse debaixo dos pezinhos dela. E como ela é menor, como ela é inferior nesse sentido, como ela é dependente, ela se apaga, se encolhe. E isso é muito ruim, né? O ambiente escolar é muito importante. Os amigos, cuidado com os amigos dos filhos, principalmente na fase de adolescência. Cuidado com os amigos dos filhos. E hoje, cuidado com as redes sociais, com o que estão vendo, com quem estão falando. Está cheio de informações aí dos absurdos que ocorrem
né, com relação a exploradores dos jovens nas redes sociais, né? E a superproteção também, cuidado com ela. Não faça que seu filho apenas esteja olhando na janela, porque acha que para proteger o filho, coloca no ambiente e ela fica ali, olhando para fora, como se fosse isso que iria proteger a criança. Por isso, é conhecida essa frase, né, que principalmente as mães passam pela síndrome do ninho vazio. Aquela fase em que ela criou as crianças, como sabemos e falamos até agora, de dedicação, de tudo. Quando os filhos vão crescendo, elas vão se tornando inúteis no entendimento. Elas parecem que o que elas diziam, o que o filho fazia, agora de repente, a filho parece que não precisa mais dela. O amigo é mais importante, a professora falou e ela discute o que a mãe falou, porque a professora também disse isso, e a mãe vai se perdendo, e ela então entra naquela síndrome do ninho vazio. O filho que vai para a escola, que já se torna independente, que casa, que vai morar fora, que vai para a universidade, e a mãe então acha que sai pelos dedos dela a sua ligação com os filhos e fica pensando que ela agora está justamente nessa fase. Dalai Lama tem um texto muito interessante em que ele diz assim: a boa mãe é aquela que vai se tornando desnecessária com o passar do tempo. E a gente para e fica pensando, mas esse homem é louco, dizer que a mãe é desnecessária. E aí o texto continua explicando, eu aqui apenas resumi alguns pontos, né? Desnecessária, controlar a supermãe, aquela que quer fazer tudo pelos filhos, para não impedir os filhos de serem autômatos, confiantes e independentes. Diz ele também, cortar e refazer o cordão umbilical, porque a vida apresenta ciclos sempre novos. Cada fase da criança é um novo ciclo. E esses ciclos vão se processando. E a mãe também tem que aprender a se adaptar a esses ciclos naturais da vida do filho. Confiança. O que eles precisam é ter certeza que estamos firmes, os braços abertos, esperando por eles em todos os momentos. O pai e a mãe têm que ser solidários para criarem filhos livres, né? Aprender a ser desnecessários nos transformam em porto seguro para quando eles precisarem atracar. É essa colocação interessante que ele faz, né? Dê a quem você ama, no caso seu filho, asas para voar, raízes para voltar e motivos para ficar. Vossos filhos, como diz Khalil Gibran, não são vossos filhos. Vêm através de vós, mas não de vós. E embora vivam conosco, não vos pertencem. Os filhos crescem e vão seguir a vida deles. A maior função nossa é trabalhar os filhos no momento correto, da gestação até o momento em que eles são nossos dependentes. As dificuldades da mulher para desempenhar eficientemente o papel de mãe faz com que ela tenha os seus malabarismos, né? Por quê? Porque ela trabalha no lar, trabalha fora do lar, tem a dupla, a tripla e às vezes até a quádrupla jornada e precisa ser muito organizada, ter o tempo destacado para poder desenvolver as suas tarefas. O trabalho e a realização profissional competem com a vocação materna. Estou trazendo isso porque eu sei que tem muitas mulheres. Hoje é normal a mulher trabalhar fora de casa. E esse trabalho fora de casa tem gerado para as mulheres muitas culpas, porque elas se acham, às vezes, incompetentes na disponibilidade do tempo em relação aos filhos. Mas elas precisam lembrar que o tempo, você tem que medir a qualidade do tempo. E não a quantidade do tempo que é utilizado junto à criança. Às vezes fica o tempo todo junto à criança, só brigando, só criando problema, só gritando, e nada faz para ajudar o filho. Às vezes o tempo pouco que ela tem, ela consegue muito mais do que se tivesse 8 horas junto com a criança, que vai irritando, que vai cansando e tudo mais, né? Então o trabalho e a realização profissional competem
Aí é a grande discussão hoje em relação à mulher entre a esfera produtiva e a esfera reprodutiva, né? E muitas mulheres têm deixado de ter filhos porque acham que deve se dedicar muito mais ou não querem abrir mão da vida profissional e que o filho seria um problema na vida delas. E isso, no fundo, justamente pela nossa formação cultural, que a mulher é preparada para ser mãe, para trabalhar na maternidade, geram certas culpas e causam problemas sérios na vida pessoal de cada um, que depois na velhice ficam reproduzindo problemas bastante sérios em função disso. A qualidade da relação das mães e dos filhos depende do grau de conscientização, principalmente da mãe. Quando a mãe vem para a gente e diz, eu estou com meu filho problema, mas o filho tem 13 anos, tem 14 anos. Mas ele é teimoso? Sim, mas você é mais velho. Você que tem toda uma formação, você veio antes, renasceu, se preparou e agora compete ter mais tolerância, mais compreensão, para poder trabalhar com as dificuldades daquele filho. O mais velho é mais responsável. E os pais receberam os filhos e, portanto, compete a eles se trabalharem para poderem educar os seus filhos. Então, precisa conhecer-se, se avaliar, verificar os seus sentimentos em relação aos filhos, fazer uma autoanálise, né? Verificar por que tem se frustrado tanto na vida em muitas situações, as desilusões afetivas que ela teve, que não podem serem projetadas nas crianças, os complexos da sua vida pessoal e tudo mais. Sempre fazer uma separação entre aquilo que ela vive com aquilo que ela vai passar para o filho. Apesar de serem coisas ligadas, tem que ser com eficiência, lucidamente trabalhado tudo isso, né? A mulher tem sempre o lado bruxa, né? Como diz o Jung faz essa comparação, que a mulher tem o lado bruxa, que muitas vezes ela é mais agressiva, ela é negativa, traz muitos desgastes, ansiedades, estresse, né? Aí ela muitas vezes castiga, faz chantagens, faz cobranças com os filhos, porque realmente faz parte de todo aquele processo. E o filho, então, vê aquela psicosfera negativa, né? As emoções se desequilibram, ele se sente inseguro e realmente o estado é de alerta numa situação dessa. Mas ao lado da mãe bruxa existe a mãe fada, que mostra o outro lado, que na maioria das vezes é o maior, né? Então é aquela mãe que é leve, solta, suave, amorosa, dialoga, tem calma, é paciente, né? Que procura mediar os conflitos. E o que acontece? Ela tem aquela varinha de condão, aqueles recursos que ela vai oferecendo para o filho poder enfrentar as dificuldades da vida, né? E aí, neste caso, a psicosfera é positiva, há um alimento psíquico em relação aos filhos, né? A criança se torna muito melhor na sua autoestima e realmente o espírito vai se transformando em todo esse processo. É a mãe evangelizadora, é a mãe educadora, é aquela que vive o que Jesus ensinou, que foi o grande educador de todos nós. Leva a família a uma reflexão. Por quê? Porque quando nós refletimos o Evangelho, nós tornamos as nossas ponderações, os nossos comentários muito mais amorosos, altamente terapêuticos, quando necessário, porque Jesus, além de ter sido o grande educador, ele foi o grande médico de todos nós. Educar evangelicamente é procurar viver o Evangelho de Jesus, que todos devemos fazer. Não adianta vir com aquela conversa assim, eu não sou santo ainda, Jesus era Jesus, eu sou eu, mas ele é o nosso modelo. Temos que lutar para fazer o melhor sob a sua orientação. E aqui uma homenagem muito rápida às mães adotivas, aquelas que não são mães de filhos que nasceram dos seus corpos, mas que são mães que deram toda a sua vida para ajudar as mães, os filhos de outras mães. Isso é muito lindo, é maravilhoso e os nossos parabéns a todas elas. As mães esquecidas,
Aquelas que, como diz lá no Evangelho, quando Cáritas fala, que andava e as mulheres ofereciam os seios murchos para aquelas crianças que não tinham o que chupar, chorando em cima daquelas crianças. Quantos casos, quantas dores nesse sentido, quando as mães tiram da própria boca para poder oferecer um filho. Quem de nós gostaria de ver um filho nosso, um filho do outro, com fome, com sede, né? Aquelas mães que a sociedade tem que trabalhar também para ajudá-las. E a mãe de filho deficiente, que também é uma mãe muito especial, porque o filho deficiente, como diz aqui Joana de Ângeles, se te repousa no berço de sonhos desfeitos, um filhinho deformado, amputado, dementado, deficiente de qualquer natureza, esquece-lhe a aparência e assiste-o com amor. Ninguém recebe um filho nessa situação de graça. Tem uma relação, existe um motivo, existe uma causa, e quanto melhor essa criança e essa mãe se trabalhar com amor, melhor será no processo todo. Então a mãe educadora e evangelizadora sempre vai amadurecer. É um processo de amadurecimento para nós, acima de tudo. Quando nós educamos, nós estamos trazendo também para nós o processo da educação. Aquilo que nós ensinamos para o outro, nós temos que aprender a fazer. E é aqui que nós também aprendemos a lidar com as nossas emoções. No cotidiano, na vida, na ação, né? A mãe educadora, nessa maternidade exercitada, permite a formação de uma nova estrutura psicológica. Por isso que é uma aprendizagem amorosa. E quantos de nós, que quando criamos os nossos filhos, que a gente tem lá seus 20 anos, 22, 25, com os filhinhos pequenos, quando a gente chega lá nos seus 40, 50 anos, que eu acho que muita gente aqui já passou por isso, fica, pá, Deus do céu, se naquela época eu soubesse isso, eu teria agido de forma diferente. E é assim mesmo, né? Então, melhor é a gente procurar fazer o melhor que pode agora, enquanto está agindo com o filho, né? Para exercitar esse amor mais incondicional e preencher as necessidades amorosas deles e nossas, né? E aqui, já encerrando a palestra, a questão dos avós, né? Que não fiquei discutindo comigo mesmo se colocaria ou não, e achei que é indispensável referir-se à avó, que é considerada a segunda mãe e é uma pessoa extremamente importante na formação dos netos, né? Mas cuidado, avós, que a nossa função, porque também sou avó, é de coadjuvar na educação e não querer passar na frente dos filhos ou tomar-lhes a atitude ou cuidar dos filhos, tirando a responsabilidade dos pais. Suas experiências são válidas, muito válidas, mas cessam ao concluir a educação dos seus filhos, deixando-os assumir os próprios deveres. Os netos são filhos dos nossos filhos e não nossos. E muitos avós, e a gente vê isso na prática, não reconhecem e querem às vezes se meter, intrometer, né? Criar problema na educação. Por isso que muitas vezes os filhos reclamam tanto e às vezes a culpa é mesmo nossa, que não sabemos os nossos limites em relação aos nossos netos. E às vezes são os filhos que também não sabem se dar o devido cuidado na educação dos seus filhos. Ser mãe é missão de grave responsabilidade e de subida honra. É gozar do privilégio de receber nos braços espíritos do Senhor e conduzi-los ao bem. Enquanto houver mães na terra, Deus estará abençoando o homem com a oportunidade de alcançar a meta da perfeição que lhe cabe, porque a mãe é a mão que conduz, é o anjo que vela, a mulher que ora, na esperança de que seus filhos alcancem a felicidade e a paz. E aqui o exemplo de Maria de Nazaré, considerada a mãe da humanidade. No momento em que Jesus
na cruz, diz a João: eis aqui tua mãe, e a Maria: eis aqui o teu filho. Ele deu a responsabilidade moral como mãe da humanidade a Maria, a que todos agradecemos. Ela é aquela que vela por aquelas mães desconhecidas, pelas mães dos deficientes, pelas mães necessitadas, por nós, quando às vezes temos graves dificuldades para resolver os problemas ao lado dos nossos filhos e sabemos pedir a ela que há de nos intuir, que há de nos orientar em todos os momentos. Agradecemos a Maria por ser a nossa mãe muito querida e que o amor é por ela incondicional. Ela sim é a mãe de todos nós. Muito obrigada. Até a próxima. Nós que agradecemos, Carmen Lúcia, a sua generosidade, compartilhar conosco os seus estudos, seus conhecimentos. Seja sempre bem-vinda à nossa casa e até a próxima.